Investir em energia eólica no Brasil, uma das principais fontes renováveis do mundo, já é mais barato do que usar termoelétricas a gás natural. Em alguns casos, a eólica tem custo inferior também ao das usinas movidas à biomassa de cana. O resultado dos leilões realizados há 2 semanas faz o governo declarar que este é o novo paradigma do setor elétrico brasileiro. Em paralelo, temos a produção de energia por fonte nuclear, cada vez menos popular depois do acidente em Fukushima, no Japão, em março deste ano. No Uniblog de hoje, vamos falar dos 2 tipos de geração de energia elétrica e sobre o futuro da produção aqui no Brasil. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô também para quem vê a gente no Japão pela Record Internacional. Que a energia limpa é a energia do futuro, a gente já sabe. O Rio Grande do Sul está virando referência em energia eólica, aquela gerada pelos ventos. Veja a matéria. 500 anos, na época dos descobrimentos, o vento foi o combustível que fez os portugueses descobrirem o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil descobriu o vento como uma das formas mais limpas de gerar energia. Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, aos poucos vai descobrir que o vento que corta a região vale muito. Não é à toa que o governo federal está investindo aqui 400 milhões de reais para levantar 45 aerogeradores, como são chamados os cataventos gigantes. Gera um impacto ambiental muito pequeno, não desaloja famílias, ele pode ver aqui que é um convívio muito harmônico com a criação de gado. Até agora, 10 aerogeradores estão em funcionamento, o suficiente para abastecer uma cidade de quase 100 mil habitantes. O complexo de Cerro Chato começou a ser construído no ano passado. O sistema é aparentemente simples. O vento gira as pás que, conforme se movem, acionam um gerador que fica dentro da torre. Esse gerador transforma a energia mecânica em elétrica e, por meio de cabos, distribui a energia para a população. Estudos apontam que o Brasil tem potencial para gerar 143 mil megawatts de energia, o necessário para abastecer todo o país. Mas, por enquanto, a produção é de apenas 1%. E a expectativa é de que chegue no futuro aos 30%. Todo mundo sabe que as torres são altas, mas só estando aqui bem pertinho delas para ver que elas são ainda maiores do que se imagina. 150 metros de altura, o equivalente a um prédio de 42 andares. Abrindo a imagem, eu até desapareço diante deste gigante. E o que chama a atenção também é o peso. Essa estrutura toda pesa mais de 900 toneladas. Virou ponto turístico. Chega domingo, sábado e domingo, o pessoal todo vai conhecer. O custo da energia eólica ainda é alto, o dobro da energia produzida em uma usina hidrelétrica. São 54 parques eólicos no país. O Rio Grande do Sul já tem 10, mas o Nordeste é a região em que a energia eólica está mais presente. O impacto ambiental é basicamente o impacto visual. Ele muda um pouco a paisagem e, na minha opinião, para melhora. Para falar sobre as energias eólica e nuclear, vou conversar agora com o mestre em energia pela Universidade de São Paulo e da gerente da Andrade Canelas, Ricardo Savoia. E também está com a gente a especialista em avaliação de projetos em energia pela Excelência Energética, Selma Akemi Cauana. E o blogueiro convidado de hoje, que é o Marco Antônio Araújo, provocador do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente já abriu logo falando de uma matéria sobre energia eólica, puxando um gancho agora com aqueles leilões de energia que foram realizados no Brasil há umas 2 semanas, onde apresentou-se um preço melhor para a energia eólica ser de vez aí acreditada pelo governo, digamos assim. Foi essa a perspectiva que deixou o leilão? Sim, essa perspectiva foi muito boa, né? Os menores preços praticados em parques eólicos no Brasil, há cerca de 5 anos atrás, em virtude dos incentivos governamentais promovidos pelo governo para fomentar esse tipo de geração, foram importantes, reduzindo preços que anteriormente estavam ao redor de R$ 170 por megawatt-hora.
e hoje foram negociados a valores inferiores a R$100 por megawatt-hora, mostrando que o governo acertou em realizar um leilão de energia agora em agosto, colocando a competição de todas as fontes no mesmo leilão, promovendo a modicidade tarifária. Essa redução de preços ela foi importante, principalmente, além da questão de incentivos governamentais, pela questão da economia mundial, de uma maneira geral, onde investidores da Europa, fornecedores e os próprios empreendedores nacionais acabaram se juntando para que pudessem chegar a condições de preços muito baixos negociados nesses últimos leilões de energia. Quer dizer, foi um passo importante para diversificar a matriz energética brasileira. Porque a gente tem uma base muito grande de energia elétrica produzida por hidrelétricas, não é, Selma? Hoje, se você pegar a matriz energética brasileira, 70% ela é composta por hídricas, cerca de uns 10, 15% são térmicas. Então, hoje, se você pegar a situação atual hoje de usinas eólicas que estão em operação comercial no Brasil, só tem 1%, você só tem 1 gigawatt em operação comercial. Com esses leilões promovidos desde 2009 e o PROINFA, que foi um programa de incentivos de fontes alternativas estabelecido lá em 2004, você vai ter até 2014 6 gigawatts de energia eólica em operação comercial. Isso por um potencial que a gente tem de 143 gigas, né? Quer dizer, a gente tem como caminhar muito ainda tem nos muito próximos espaço, anos. Sim, ainda tem muito espaço. Nas próximas décadas. Até mesmo esse dado de 143 gigawatts é uma referência, você pegar... foi feito um atlas do setor da energia eólica e foram medidos ventos a 50 metros de altura. Hoje, a tecnologia, você não implanta mais torres eólicas a 50, você implanta torres a 100 metros de altura. Então, o potencial é maior ainda. Essa que mostrou na reportagem, isso, aquela torre... já estão, não é mais de 50, de 80 a 100 metros de altura. Se pegar o potencial com 50 metros de altura, são 143 gigawatts. Se você pegar para 100 metros de altura, o potencial vai para 250 gigawatts. Então, está com uma base de uma torre menor. Isso, uma tecnologia antiga que já foi superada. Né? Inclusive, a gente até assessorou algumas empresas nesse último leilão e já se falam em torres de 140 metros de altura, né? Mostrando justamente o que ela falou, esse avanço aí em termos de fator de capacidade, melhorando a geração para esses tipos de parques eólicos no Brasil. A energia eólica me parece tão boa que me lembra a ferrovia no Brasil. Certo? A gente tem uma matriz que é rodoviária e deveria ter pelo menos investimento em transporte fluvial e transporte ferroviário. Por isso que eu duvido que o governo brasileiro tenha algum projeto para valer, porque é uma tecnologia recente, né? Até no mundo, certo? E me parece que não há planejamento que comporte a vinda dessa energia para cá, baseado no que se conhece do governo brasileiro, da capacidade de planejamento. Porque isso é para 10, 20 anos. Meio que na contramão, o Brasil não consegue planejar sempre na contramão, 2 anos, né, Marcão? Não, mas se você pegar... algum tempo atrás, você poderia, acho que, falar, assim, até duvidar um pouco mais do governo. Mas hoje você vê que o governo ele criou esses leilões lá em 2009 para incentivar a fonte. Hoje, ela já é competitiva com outras. Então, o apelo do preço menor, ele é um apelo grande para o governo. Então, por isso que você vê que é uma energia que veio para ficar, isso não tem dúvida. Mas né? Vocês imaginam que quer dizer, o governo está preparado para quantos % da matriz ser... Essa é uma pergunta importante, né? Qual que é a parte que cabe da eólica para a gente? Tem, né? Uma questão de inteligência. Até para contextualizar, se a gente olhar a matriz energética brasileira hoje, em termos de capacidade instalada, 73% é hídrica, cerca de 9,5% são alternativas, biomassa, eólica e renováveis, PCHs, né? Biogás, e o outro restante, 17%, usinas térmicas de uma maneira geral, a gás, óleo combustível, enfim. Se você olha as fontes alternativas que hoje estão em 9,5%, o governo já espera para o próximo decênio, 2020, um aumento de 9,5% para 16%. Esse aumento, em termos de capacidade instalada em renováveis, não só eólica, como você comentou, 6 gigawatts, mas considerando a biomassa e as próprias PCHs, você tem um valor de 16 gigawatts. Mas já está mapeado, já tem licitação sendo redigida, pelo menos? O governo já está fazendo isso. Então, você me permite ser otimista, é isso mesmo? Isso, não. Na verdade, ele está otimista, ele está apostando nas fontes renováveis. Isso é importante porque você deixa de introduzir fontes térmicas
poluentes na matriz energética nacional. Obviamente, e de um recurso que esgota, né? Isso. Obviamente, tem uma certa cautela com a introdução de fontes renováveis, principalmente as eólicas, porque como a hidrelétrica, ela é sazonal, né? A hidrelétrica tem períodos secos e períodos úmidos. Por isso que quando a gente fala que hoje a capacidade instalada brasileira é cerca de 115 gigawatts de energia. E o que é gerado em termos de venda de energia, garantia física para contratos, 59 gigawatts. Isso mostra que tem praticamente metade. Por isso que é importante as usinas térmicas, inclusive a nuclear, para trazer uma segurança para o sistema energético nacional. O que se coloca, e que é a preocupação inclusive do próprio governo, é que com a introdução da eólica, ela vem em complementariedade à usina hídrica. Por quê? Porque quando você tem um período muito úmido, você tem pouca velocidade nos ventos, você tem poucos ventos. E quando você tem um período seco, você tem mais ventos. Então, a eólica com a usina hídrica, elas se complementam naturalmente. Elas são uma boa dupla. Isso. Obviamente, existem incertezas com relação a esses fatores de capacidade que foram negociados em leilão. Eles variam aí de 40% a 60% de empreendimento para empreendimento. Existe sim uma incerteza de se esse vento vem ou não e se essa geração de energia será suficiente ou não para atender toda essa demanda. Por isso que é importante a introdução de usinas térmicas na base para que no momento de grande crescimento da demanda, onde esses ventos não venham, a matriz energética nacional seja capaz de atender toda essa demanda sem gerar riscos de oferta e demanda e extrapolação nos preços de energia. E olha, uma excelente alternativa para a produção de energia vem do lixo da cana-de-açúcar. A eletricidade produzida a partir do bagaço da cana já equivale à produção da usina nuclear de Angra 1. Um atrás do outro, sem parar. São mais de 500 caminhões. Todos os dias, eles trazem 25 mil toneladas de cana para esta usina no interior de São Paulo. Do caldo vem açúcar e etanol, o álcool combustível. Já o bagaço, por muitos anos, foi um problema. Era lixo, acabava queimado, poluindo o meio ambiente. Hoje é riqueza. A sobra virou fonte de renda. Um número cada vez maior de usinas brasileiras transforma o bagaço em energia elétrica que move as máquinas. E muitos produtores de açúcar e álcool geram mais do que precisam. A energia extra é vendida para abastecer o sistema elétrico nacional. Tem gente que em casa acendendo a luz está usando bagaço de cana. Com certeza, usando muito bagaço de cana para acender as luzes, para tomar o seu banho no seu chuveiro, enfim, ouvir o seu som, a sua televisão. Na próxima safra, esse grupo vai gerar 900 megawatts com bagaço. Energia elétrica suficiente para abastecer por um ano uma cidade como Brasília, que tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Agora a gente está em cima de uma verdadeira montanha de bagaço de cana-de-açúcar. É até difícil andar por aqui, fica muito fofo. Hoje, 5% de toda a energia elétrica do Brasil vem dessa fonte aqui, que é chamada também de biomassa, limpa, renovável. E o Brasil tem potencial para triplicar essa produção. A matéria-prima não acaba, o processo de geração é limpo e acompanha o período da safra da cana. Exatamente os meses de menos chuva e menor produção nas hidrelétricas. Essa estrutura gigantesca, do tamanho de um prédio de 15 andares, é uma caldeira. Lá dentro, o bagaço da cana é queimado, aquece a água que passa pela tubulação e faz o vapor necessário para acionar as turbinas de geração de energia elétrica. A fumaça que sai não polui. A energia térmica se transforma em elétrica nessas turbinas. Daqui para as linhas de transmissão do sistema elétrico. Energia renovável e segura. Nós temos em funcionamento no estado de São Paulo uma fonte de energia que produz tanto quanto o Angra dos Reis 1, sem, evidentemente, os problemas que os reatores nucleares podem causar, como se viu agora no caso do Japão. Bom, e aí a gente discutindo uma energia limpa, uma outra alternativa, o Brasil que tem um país tão grande, tem tantas oportunidades aí de melhorar
a matriz energética através da energia limpa. Ele chegou a comentar na reportagem sobre a questão da energia nuclear. A gente teve episódios de desastres naturais no Japão em março, que fez com que o reator de Fukushima vazasse aquele resíduo que fica na usina nuclear, e agora os Estados Unidos também teve que barrar o funcionamento de uma usina por causa da passagem do furacão Irene na costa leste. A minha questão é, depois desses desastres, o uso da nuclear vem sendo repensado em várias partes do mundo. A Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel vetou ali, ou vai desativar 20 usinas ao longo de alguns anos, né? Por que o Brasil ainda tem usina nuclear e ela é de fato tão importante assim para a nossa matriz? Selma. Então, hoje você tem 2 usinas, né? Angra 1 e Angra 2 em operação. E está previsto para entrar a Angra 3 para o início de 2016, né? A Angra 3, ela está praticamente operando ali na base. Então, essa energia, ela é realmente consumida. Na região, você diz? Não, ela é distribuída? Brasil, distribuída. Ela é injetada no sistema de transmissão e é fornecida para os consumidores. A questão de Fukushima, o impacto disso que tem de se pensar num programa, na retomada do programa nuclear brasileiro que foi veiculado lá em 2008, realmente tem que se pensar, né? Tem que parar para pensar como é que se o Brasil está preparado ou se não está preparado em caso de desastres naturais, né? Então... Ou de qualquer vazamento por erro humano. A gente também não pode esquecer isso. A gente está falando de um resíduo perigoso. Uma represa pode causar uma tragédia imensa. Claro, uma barragem que estoura. As últimas inundações em São Paulo, inclusive, foi por conta de má represamento aqui de água. Não era nem de hidrelétrica. Né? E a gente matou, pessoas morreram por causa disso. Perderam tudo, né? Isso acontece, quer dizer, tem uma questão humana aí, além das questões naturais. Mas assim, a nuclear, você vê para os próximos 10 anos, a usina que está prevista para sair é somente Angra 3. O governo brasileiro está tentando... Não tinha outro nome, não? É tudo Angra? Que fica naquela região. Angra 1, 2 e 3. O governo ele tinha planejado para até 2030 colocar mais 4 usinas nucleares, né? 2 no Nordeste e 2 no Sudeste. Mas não está definido o local e não está muito certo ainda, né? Como é que vai ser, isso vai ser efetivamente que era um mito da década de 70, da esquerda, de que as nossas usinas nucleares que tem uma tecnologia alemã, que ela é ultrapassada. Isso é mito ainda ou tem um fundo de verdade? A questão da tecnologia que é usada aqui, ela é ser ultrapassada? Isso, as primeiras feras foram ultrapassadas, mas o Brasil vem crescendo muito na questão do avanço tecnológico no enriquecimento do urânio. Então, a questão da nuclear ela é importante então, para o Brasil. Então, elas continuam perigosas, a 1 e 2? Não, elas vêm melhorando, mas foram que tem usinas um risco antigas. natural da nuclear. Não, tirando o risco natural. A questão que eu estou dizendo, estou voltando mesmo no tempo, toda a discussão que houve de que foi um acordo mal feito entre o governo militar. Né? São usinas mais antigas comparadas com as últimas usinas aí em operação ao redor do mundo, que tem uma questão de segurança muito mais avançada do que talvez as usinas brasileiras. Mas o que a gente coloca é que hoje a usina nuclear, o que impacta mesmo é a questão de preços. Né? A gente está falando preços ao redor de 130 a 140 reais por megawatt-hora, um preço médio de uma energia nuclear, onde a gente viu que via fontes renováveis, via fonte limpa, sem gerar tantos impactos ambientais, estão sendo negociados preços ao redor de R$100 por megawatt-hora. Quer dizer, está mostrando que a energia nuclear ela é cara. Demora para ser implantada também, né? Demora muito. Demora, tem um impacto ambiental muito grande nos arredores. Então, na verdade, ela é só estratégica, então. Uma questão de carta na manga mesmo para fazer o mix. A gente tem que pensar assim, quando a gente fala na energia eólica, ela ser barata, realmente é um ponto muito bom para o consumidor brasileiro. Mas ela, por si só, ela não garante o fornecimento. Porque tem períodos você tem a sazonalidade na geração e tem a incerteza da geração. Você não sabe quando está ventando. Então, o sistema como um todo, o sistema elétrico brasileiro tem que estar preparado para quando não estiver ventando. Então, de repente, um mix dessas energias, seja de nuclear, seja de alguma outra fonte, a gente vai precisar Só para entender como leigo mesmo, olha que eu aperto o interruptor na minha casa, vem um ventinho de algum lugar ou não? É tudo hidrelétrica? Não, na verdade, são todas as fontes de energia que vão para a sua residência. Né? O sistema hoje é interligado. Então, São Paulo também, por exemplo, uma metrópole como São Paulo também usufrui. Todos. Hoje, apenas 2% do mercado brasileiro não é interligado, que é o sistema isolado. Que ali
ali na parte da região da Amazônia. Onde você precisa ter um custo de geração de queima de óleo combustível alto. Isso é rateado através de encargos setoriais para todos os consumidores brasileiros. Quais são as regiões no Brasil mais propensas a receber a energia do vento? Da eólica? Principalmente no Nordeste, né? Você vê Nordeste e no Sul, no extremo que é descampado, sul. É isso? Tem que ser essa lógica do... Isso, tem a região de Osório, também no Rio Grande do Sul, né? E ultimamente teve grande participação de empreendimentos da região sul do país nesse último leilão de energia. Ali no Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, né? No litoral dessas regiões estão sendo implantados muitos parques. Agora, só uma pergunta para a gente finalizar esse bloco sobre a questão do valor. Já tem uma previsão de quando a conta de luz do brasileiro vai ficar mais barata ou ainda não, com essa introdução da eólica maior agora na nossa matriz? Não, a tendência é que você tenha uma redução de preços, uma vez que isso contribui para uma redução do custo marginal de expansão, isto é, quanto custa produzir 1 megawatt-hora de energia no longo prazo. Obviamente, essas usinas que foram vendidas hoje, elas acabam entrando só daqui a 3 anos, né? Elas foram vendidas no leilão de A-3, então elas vão acabar afetando a demanda energética nacional a partir de 2013, 2014. É rápido, mas tá é aí. rápido. Vamos aproveitar para falar do blog do Marco? A gente fala essa pergunta depois do segundo bloco, que a gente está um pouco estourado agora. Vamos falar do blog do Marco no R7 Provocador. Bom, hoje, na verdade, é um furo de reportagem, muita investigação da minha parte. Eu e Zé Simão, na verdade. A revista Veja apoia o ex-ministro Zé Dirceu. É realmente uma revelação. Basta ver a capa dessa semana. Está lá uma foto bem marruda do Zé Dirceu e o poderoso chefão. Você vai ver a reportagem, a revista cometeu pelo menos 3 crimes. Vai lá no blog e você vai ver quais são. E no final das contas, o Zé Dirceu consegue sair pela primeira vez como vítima. Isso é um plano, na verdade. Cheque no meu blog. A última pergunta que eu fiz foi sobre o barateamento do preço da energia elétrica na conta do brasileiro. E você falou 2003, vocês explicaram melhor. O Marco tem mais uma pergunta em relação a dinheiro, né, Marco? Aproveitando, porque o custo da energia vem diminuindo, né? Mas por que a minha conta de luz só aumenta? Um ponto importante a destacar é que na sua conta de luz ela não só reflete a parcela da tarifa de energia, né, do preço de energia, do consumo. Você tem uma parcela referente a encargos setoriais e o uso do sistema de distribuição e transmissão a nível nacional. E isso acaba encarecendo ainda mais. Se a gente fizer uma comparação, cerca de 45% a 50% da conta de luz do consumidor final, o industrial, residencial e comercial, cerca de 50% são encargos setoriais e impostos que PIS, COFINS e ICMS sobre a conta de luz. Isso é um padrão internacional ou é uma maldição brasileira? Padrão do Pequim. É a maldição brasileira, né? A gente tinha alguns encargos setoriais que, inclusive, estavam previstos para se encerrar, né? A RGR, Reserva Global de Reversão, era um deles. E o que a gente vê é que não é a eliminação desses encargos, apenas prorrogação para mais 20, 30 anos nessa questão. Rapidíssimo, para a gente encerrar. Se a gente instala parques eólicos, como tem essa previsão de aí nos próximos anos, a gente deixa de construir novas usinas hidrelétricas ou as pequenas usinas, as PCHs ou não? Não. A gente continua construindo hidrelétrica mesmo assim? Vai precisar, porque aquilo que eu tinha falado que é uma geração intermitente, né? Você tem a questão da sazonalidade. Então, o sistema brasileiro tem que estar preparado para quando não tiver vento gerar. Então, você vai ter que continuar investindo, sim, em usinas hidrelétricas, inclusive em térmicas. Mesmo as térmicas vai precisar, porque é uma geração quando tiver geração de base. Né? É uma geração mista. E até complementando, se a gente olhar em termos de crescimento para os próximos 10 anos, aí existe uma expectativa de crescimento ao redor de 4%. Então, a demanda é crescente a nível Brasil. Nós temos Olimpíada, Copa do Mundo. Então, o Brasil ele precisa, sim, de quanto mais energia renováveis em sua matriz, sempre levando em consideração a inserção das térmicas e nucleares na base, para justamente dar uma maior segurança ao sistema energético nacional. Segurança no suprimento é importante. Então,
A segurança é importante. Isso, a segurança e a diversidade da matriz também. E é complementar com essa diversidade. Né? Bacana. O NBlog de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, o tempo terminou. Eu agradeço a participação do Ricardo Savoia. Obrigada pelo esclarecimento. E também da Selma Akemi Cauana com a gente aqui. Obrigada. Obrigada. Marco Antônio, mais uma vez, obrigada pela participação, pelas provocações. E se você quiser rever esse programa, é só acessar r7.com/Record News. Entra lá no portal para ver esse programa. E amanhã vamos falar sobre a paixão das pessoas pelos animais de estimação. Mande e-mail para o NBlogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV, falando sobre esse comportamento com o bicho dentro de casa. Eu espero você às 2 da tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.